Olá, pessoal! Sou a professora Fabiana e vamos para uma aula de história. Hoje, nosso tema será o Renascimento, certo? Tema esse que você pode ver tanto na disciplina de História como na disciplina de Artes. Por quê? Renascimento, o próprio nome já está dizendo, renascer. Nesse caso aí, ele se refere a renascimento de uma cultura, renascer de uma cultura, certo? Então vamos lá. Nesse primeiro slide eu preparei para você um pouquinho de como era a Europa na antiguidade. Na Europa medieval, o clero, que é composto pelos padres, bispos, papas e todo o corpo que representa a Igreja Católica, eram eles que administravam as escolas e universidades da época, onde para eles só existia um caminho para compreender a vida, que era a fé e a religião. Esse período ficou conhecido também como teocêntrico. Deus é o centro do universo. Como assim Deus é o centro do universo? Para eles, tudo que acontecia era porque Deus queria. Tudo que existia foi porque Deus criou. Então, teocêntrica e teocentrismo quer dizer que é Deus no centro do universo. Vamos lá. Nesse período, também havia a escolástica, que nada mais é do que uma corrente filosófica que era defendida pelos pensadores da época. Existia um grupo de estudiosos, que eram chamados também de pensadores, certo? E eles tinham uma linha filosófica, uma linha de pensamento, e juntos formaram a escolástica, que era onde eles defendiam a fé e também a razão das coisas. Foi aí também que surgiram as disciplinas que conhecemos. Vejam bem, esses pensadores juntos, eles davam aulas também em faculdades e universidades, e a partir desse momento surgiram algumas disciplinas que a gente já está acostumado a ver, como por exemplo a história, a filosofia, a literatura e a matemática. Surgiu então na Península Itálica o Renascimento, movimento intelectual e cultural que expressava um novo modo de pensar do ser humano. Então, o que foi o Renascimento? Como eu já tinha dito antes, renascer de uma cultura. Surgiu lá na Península Itálica, certo? E expressava um novo modo de pensar do ser humano. Vamos lá? Próximo slide. O Renascimento. Continuando aí o que a gente vem falando sobre o que é o Renascimento. O termo Renascimento era utilizado pelos próprios artistas da época, se referindo ao novo tempo, diferente da Idade Medieval, que para eles foi um período de atraso. O período de atraso que eles estão se referindo aí, estão falando sobre a Grécia e a Roma, certo? Eles estão dizendo que é um período de atraso por causa da cultura que parou no tempo. Eles acreditavam que a cultura greco-romana havia desaparecido, onde não é verdade, certo? Pois permanecia na política, na educação e outros campos. A gente sabe que na política, por exemplo, a Grécia, ela teve um papel muito importante, que eu quero que depois vocês pesquisem sobre isso, tá bom? E queriam fazê-la renascer, porém, que expressasse algo novo para a sociedade. Eles queriam pegar uma cultura que já existia, que era da Grécia e da Roma, e transformá-la em algo novo para impressionar a população atual para aquela época, certo? Por isso o nome Renascimento, renascer a cultura greco-romana. Dentro do Renascimento, a gente vai ver também outra característica, outro movimento chamado humanismo. O Renascimento a gente já sabe que era o renascer de uma cultura, era transformar a cultura já existente da Grécia e da Roma numa cultura nova, não deixando de pegar características da velha cultura, certo? O humanismo
tá dentro do Renascimento, só que uma coisa mais concreta, voltada mais à razão. Lembra que no Renascimento, na Europa medieval, as pessoas tinham Deus como centro do universo, que era o conhecido teocentrismo. Aqui é um pouquinho diferente. A Europa passava por um período de transformação, principalmente na cultura, com o Renascimento, e com isso surgiu também na Europa o humanismo. O próprio nome já está dizendo, humanismo, que vem de homem. Movimento intelectual do Renascimento. Eles defendiam o antropocentrismo. Lembra do outro que era o Deus no centro do universo? Aqui eles já colocam o homem como centro do universo, o homem como a causa de todas as coisas que aconteciam. O humanismo buscava o conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da investigação, da observação, valorizando a razão e o raciocínio lógico. A arte do Renascimento. Eu coloquei aqui nos slides algumas obras, certo? Tudo relacionado a esse movimento, o movimento do Renascimento, que depois vocês podem ir observando direitinho as características. A riqueza proveniente do comércio e dos bancários permitiu a formação de uma burguesia próspera e orgulhosa do seu poder, que passou a financiar o trabalho dos pintores, escultores e arquitetos. A cultura estava ressurgindo. Os bancários, os que tinham dinheiro na época, viam que esse era um movimento muito importante para a sociedade e quiseram investir, certo? Pegavam dinheiro e investiam nos pintores, nos escultores, nos arquitetos, porque a cultura renascentista já estava na pintura, estavam nas esculturas e também estavam na arquitetura de casas, de palácios, de prédios. Como vocês podem ver aí, algumas esculturas da época do Renascimento que ainda a gente pode encontrar hoje, certo? Inspiravam-se nos valores humanistas e passaram a destacar em suas obras a natureza, os animais e principalmente o ser humano. Por isso que a gente vê tantas obras de artes aí, de estátuas, valorizando o ser humano, valorizando o homem em si. E a maioria dela tem um corpo nu por causa disso. A valorização do ser, do homem. A mitologia e os personagens bíblicos também eram temas dessa arte. Eles misturavam o ser, o humano, por causa do humanismo, com também a parte bíblica, a parte religiosa, os anjos, a parte que tem Deus como centro do universo também. Continuando aí com algumas obras do Renascimento, vemos algumas pinturas pintadas naquela época e uma bem conhecida nossa que é a Mona Lisa, certo? E por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que foi esse período do Renascimento, que nada mais foi do que o renascer de uma cultura que para eles estava desaparecida, certo? Que era a cultura greco-romana. Muitos bancários e pessoas ricas investiram nessas pessoas que acreditavam no Renascimento e daí surgiram várias obras de arte, tanto na pintura como na escultura, como também na arquitetura de prédios construídos na época. Lembrando que temos dois temas principais aí, o teocentrismo, que é o Deus no centro do universo, que eles acreditavam muito que tudo o que acontecia, tudo o que existia era por causa que Deus queria, que Deus fez, e depois, dentro do Renascimento, surgiu uma nova cultura chamada de humanismo, onde eles tinham o homem como centro do universo e a culpa de tudo o que existia, certo? E para vocês, como atividade, eu quero que vocês pesquisem, continue aí a pesquisa sobre o Renascimento, veja quem foram os pintores dessa época, os escultores e artistas dessa época do Renascimento, faça uma listinha com o nome deles e algumas obras que eles fizeram no caderno de história. Tire uma fotinha para mim e mande, porque eu vou estar esperando ansiosa pela atividade de vocês, tá bom? Muito obrigado e até breve!